vamos comentar aí com vocês sobre essa nossa aula aqui de saúde ambiental e trazer algumas novidades. Eu coloquei para vocês aí no grupo, também saiu agora recente essa informação aí do Trata Brasil, que são informações em relação a saneamento já atualizadas 2020 através do Sistema Nacional de Informações de Saneamento, o SNIS, de 2018 a 2020. Então, esse material aqui, que eu vou mostrar aí agora para vocês, que saiu agora, que é um release que eu mandei para vocês, é esse daqui. Ele mostra para nós exatamente essa questão em relação a saneamento, tá? Em relação a essa dificuldade grande que nós temos aí. E, como eu sempre comento com vocês em sala, é um desafio muito grande. Tá aqui, como eu disse para vocês, o que eu gosto muito de usar, que são os trabalhos do Trata Brasil, mostrando que há uma grande distância para cumprimento das metas de saneamento básico. Então aí ainda há essa dificuldade enorme nossa em relação a conseguir montar o preceito de saúde ambiental a advir do saneamento, sendo que ainda há uma grande problemática. E esse aqui, como é um relatório, eu relembro para vocês o que a gente falou ontem sobre aquela canetinha, ó, a canetinha do PDF, que você pode mostrar aqui, ó, igual eu estou falando para vocês, ó, imagino que está dando para vocês acompanharem aí, ó. Então, todos os dados sobre saneamento no Brasil, essa é a base final que foi 2018, traz para nós um sistema. Esse sistema é de domínio público, você pode acessar esses dados e eles mostram para nós exatamente como está o andamento do saneamento básico no Brasil. É o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, tem a sigla SNS ou SNIS, tá? Então aqui mostra para nós alguns dados, né, em relação à discussão brasileira sobre os assuntos internacionais e etc. Depois nós não vamos ficar aqui trabalhando mostrando só essa ideia para vocês em relação ao conteúdo do material. Vocês depois gostaria que vocês pegassem esse material, dessem uma lida. É um relatório atualíssimo, tá? Bem atualizadíssimo, aliás, bem demonstrando como está funcionando o saneamento brasileiro. E baseado também na nossa aula que eu coloquei para vocês, que está no portal, que fala sobre saneamento e saúde, nós temos aí um grande desafio pela frente. Muito dificilmente a gente consegue, né, ter essa melhoria sem investimento. Então eu coloquei para vocês aí algumas questões em que a realidade brasileira é que nós investimos muito pouco do PIB em saneamento e agora então nem se fala. Nós vamos ter uma mudança drástica aí em relação aos investimentos que foram feitos por conta do coronavírus, aí, essa pandemia. Vocês devem estar acompanhando que o Ministério da Saúde e várias outras autoridades estão vinculando orçamento a combate a essa endemia. Mais uma vez, particularmente, eu acho uma coisa bem difícil de se entender, frente ao que nós temos tantos problemas no Brasil, como dengue e outras doenças e outros vírus, e esse daí parece que virou uma coisa, enfim, não vou entrar nessa seara e nem nesse detalhe, porque é bem polêmico. Mas o fato do ponto de vista de saneamento, do ponto de vista ambiental, está aqui no nosso material, a realidade nossa é dura, dizendo que nós temos aí um investimento de quase 0,22% do PIB em saneamento, ou seja, muito pouco, né? Você tem um provisionamento financeiro muito pouco em relação à necessidade brasileira. O relatório ainda nos mostra que nós temos aí algo em torno de 2.500 crianças com menos de 5 anos de idade que morrem a cada ano no Brasil em decorrência, como eu comentei com vocês já em sala de aula, de diarreia. É um dado chocante, é um dado que a gente faz uma visualização com muita tristeza, com muita decepção de imaginar que você ainda tem mais de 2.500 crianças no Brasil que morrem em decorrência de uma diarreia. Enfim, é um dado pesado, né? 65% das internações nos hospitais de crianças com menos de 10 anos são provocadas por males que são oriundos de deficiência ou inexistência de tratamento de esgoto, ou mesmo de água encanada. Então, é uma situação incrível que a gente vive no Brasil, em que, depois no relatório vocês vão ver, você tem regiões no Brasil como a nossa região, que é privilegiada, a região sudeste,
em que você tem uma melhoria muito grande, você tem um fator de melhora em relação ao resto do país enorme. Mas é óbvio que amanhã vocês podem se formar, vocês podem trabalhar em qualquer lugar do Brasil, e trabalhando em qualquer lugar do Brasil você vai estar eventualmente de frente a uma realidade bem diferente do que a gente vive aqui, e olha que a nossa realidade também não é lá essas coisas. E 34% da ausência de crianças de 0 a 6 anos em creche e sala de aula é por doenças por falta de saneamento ou doenças transmitidas pela água, como eu comentei com vocês. Então esse relatório, que está aí, esse release do Instituto Trata Brasil, nos traz uma questão que vale aqui para nós, dentro do preceito de enfermagem, fazer uma reflexão muito grande. Eu gostaria que vocês inclusive pegassem esse material para dar uma boa lida. O material completo tem 120 páginas, que é o relatório, depois eu vou mandar o link para vocês. Mas o release, que é o nosso, que trabalha bem com a nossa questão de saúde ambiental, tem aí 19 páginas e tem um compêndio aí de várias informações importantíssimas para o nosso estudo em saneamento e saúde ambiental. Espero mais uma vez, por conta da ideia dos nossos mapas mentais, que vocês estejam tomando nota disso que a gente está comentando, anotando. Depois vocês vão poder ter acesso aqui a esse relatório, a nossa aula e tudo para vocês poderem fazer aí a sua anotação, o seu destaque, para a gente montar os nossos mapas, tá? Mais uma vez tenho recebido mais outros mapas que vocês me enviaram hoje. Então, no caminho certo, recebi mapas extremamente incríveis, né? Até graficamente ficou muito bonito, vocês estão de parabéns. E depois a gente vai usar ele bastante em sala de aula, quando do nosso retorno presencial, para a gente fazer a nossa revisão. Então aqui o saneamento, então aqui no nosso ranking, mostra para nós, e ele também tem um relatório à parte também, que eu mandei para vocês, que são dos 100 melhores municípios do Brasil em relação a saneamento. Tá? Nós temos aqui Santos sendo o primeiro lugar, Santos no estado de São Paulo, e aqui do nosso lado Franca fica em segundo lugar. Uberlândia está em quarto lugar e Uberaba está em 11º lugar, está entre os quase 15 primeiros. Então assim, nós estamos indo bem, mas estamos ainda com muito caminho para poder caminhar, para melhorar muito a situação do saneamento brasileiro. Então aqui comenta-se sobre, inclusive, uma associação aqui de informações, mostrando que nós temos um problema ainda crônico. Do ponto de vista geral, parece numericamente pouco, mas não é. 16,38% da população brasileira não tem abastecimento de água. Só que como o Brasil é uma população grande, 16,38% da população é dizer que nós temos aí algo em torno de 35 milhões de pessoas. O Brasil, que tem o seu universo de quase 200 milhões de habitantes, ainda padece com a dificuldade e com a problemática de que nós temos ainda 35 milhões de pessoas que não têm sequer acesso à água, tá? Que não têm acesso a abastecimento de água. Aqui no relatório comenta, inclusive, que isso é 3 vezes a população de Portugal. E aquele dado que eu comentei com vocês em sala, uma dificuldade ainda que é extremamente preocupante, 46,85%, ou seja, quase metade da população brasileira não tem coleta de esgoto. Ou seja, mais de 100 milhões de pessoas, tá? 2 vezes a população da Argentina, tá? Que simplesmente não tem tratamento e cobertura de coleta de esgoto, né? Mostrando ainda que esses 46% de esgoto não tem tratamento no Brasil. Como é que a gente reage? Como é que eu tenho que trabalhar com vocês toda santa semana, quinta e sexta, e estar lá com vocês mostrando sobre algumas questões de saúde e saneamento ambiental com uma realidade dessa? Mas, sempre digo para vocês, aqui não é lugar para muro de lamentações. É lugar para a gente buscar soluções, buscar conhecimento e querer melhorar essa situação que está extremamente precária e é um desafio e ao mesmo tempo é uma oportunidade para todos nós, para a gente poder melhorar e trabalhar em relação a esse critério, ok? Por enquanto tudo certo, tá todo mundo beleza? Eu vou voltar aqui porque eu fico lendo aqui, viajando nesses dados extremamente preocupantes. Agora eu voltei aqui porque eu estava lendo lá alguns dados para vocês, né? Tô vendo a Ruth falar aqui. O problema brasileiro é o seguinte, em relação a alguns médicos, você está dizendo aí que tem alguns pediatras que falam que não precisa de 2 doses de hepatite. Vacina, né? Você que trabalha muito com isso, vocês que também conhecem muito sobre vacina,
O pessoal acredita que é uma forma de você ganhar dinheiro, né? As clínicas ou mesmo a vacina é uma forma de você enriquecer. O pessoal ainda tem aquela grande dificuldade, a gente já tem, depois eu vou mandar para vocês não acharem que eu estou mentindo. Eu comentei em sala e depois vou mandar a imagem para vocês. Que tem gente que disse que inclusive determinada pessoa lá, filho, sei lá, alguém, que morreu porque tinha tomado vacina e foram investigar porque a pessoa tinha morrido atropelada. Mas como assim? Ela foi vacinada e morreu atropelada? Não, porque diz que as vacinas têm polímeros magnéticos que atraem. Aí atraiu o carro e matou a pessoa. Infelizmente a gente trabalha ainda com uma realidade de uma ignorância extrema da população e outros, às vezes até pessoas que são letradas, pessoas que conhecem, são estudadas e não vacinam os filhos, essa moda, sei lá, vegana, umas ignorâncias que aparecem por aí, o pessoal ao invés de ficar mais inteligente, sei lá, parece que passa o tempo vai ficando um pouco mais burro, não sei. Então é um desabafo aí, mas a gente vê muito isso e infelizmente vocês ainda vão ver muita coisa nesse sentido. Bom, e em relação a essa questão, né, em relação aos 100 maiores municípios brasileiros e algumas realidades e habitantes e etc., mostra, aí eles fizeram um comparativo que vale aqui para nós uma reflexão interessante. Esse relatório traz para nós aqui em relação à saúde ambiental uma comparação, né, de números de 2011 para cá, ou seja, mais ou menos nos últimos 10 anos. Mostra que alguns indicadores tiveram um bom avanço, mas, né, não foram do jeito que a gente precisava. Então depois vocês vão ver no nosso material, está na segunda página, mostrando para nós aí que de 2011 para cá você teve alguma evolução de pontos percentuais aí de melhoria de população com água tratada, que foi aí de 82 para 83. Os dados não são tão animadores assim. População com coleta de esgoto que passou de 48 para 53, tivemos aí uma sensível melhora, né? O esgoto tratado versus a água consumida, ou seja, tudo que você consome de água, a gente tem que lembrar que, bacana, você tem água encanada, chega água na tua casa, mas você forma esgoto com essa água, forma efluente. Então, quanto de esgoto tratado subiu versus a água que você está consumindo também. Então, aumentou bastante também. Isso é um dado interessante, 8,8% de pontos percentuais aí no Brasil. E uma coisa que reduziu, que é algo que assim, nos traz uma necessidade também muito grande no ponto de vista de infraestrutura. Para vocês terem uma ideia, de 2011 para cá, nós tivemos uma análise de perda de distribuição de água, por exemplo, o quanto que desperdiçou-se de água na sua distribuição. Isso em 2011 era aferido em 38,8%, ou seja, é um dado também desastroso. A gente sabe que a água tratada, a água potável, a água que tem todo o potencial de ser usada para potabilidade e outros usos, 38,8% dela em 2011 era perdida por vazamento, por um monte de coisa. Mas em 2011, em 2018, olha só como aconteceu. Passamos de 38,8, reduziu, hein, para 38,5. É pouco, é 0,3. Você não melhorou quase nada. Você melhorou zero praticamente dentro da análise desse percentual. E se você for analisar isso nas 100 maiores cidades brasileiras, na verdade, nós passamos de 5 pontos percentuais. Está ótimo, né? Mas ainda assim você tem mais de 30% de água do qual que as captações fazem em relação a captar e perder isso dentro do sistema. E aí você vê pessoas morrendo de sede, sem água em algumas regiões do Brasil, sendo que na maioria das nossas regiões quase 40% dessa água está sendo desperdiçada. Então é outra realidade complicada. Depois comenta-se sobre, depois desse relatório, eu só estou fazendo aqui essas pontuações, tá, para a nossa aula, para o nosso mapa mental, estou puxando aqui para nós algumas relações interessantes e importantes, mas é óbvio que eu espero que depois vocês façam uma leitura completa deles. É um relatório bem tranquilo de ser lido, bem didático, tá? Para formatação da nossa ideia e dos nossos princípios, para ler como é que está a situação e propor solução, tá? A ideia da gente estudar, correr atrás e pensar sobre é que a gente proponha soluções sobre isso, não é só para a gente ficar aqui se lamentando sobre esse quadro desastroso que o Brasil tem. Então vocês vão ver aí em relação aos atendimentos, aos cenários, ele inclusive coloca como um título, isso que eu acabei de dizer,
que é um cenário desafiador. Ele comenta que na cobertura de coleta de esgotos ainda permanece no norte e seguido do nordeste, né? É o pior que nós temos. E as 10 piores desse indicador, 9 são do norte, ou nordeste, com destaque para capitais ainda, por exemplo, Belém do Pará, Manaus, etc. Nós ainda temos aí, pasmem vocês, mas imaginem, você está na capital de um estado, aí tem alguns dados aqui preocupantes, como por exemplo, você tem a capital do Acre, que muita gente brinca e que nem sabia que existia, que nem nunca viu falar, nem sabe se existe, né? Eu, por incrível que pareça, tenho um amigo que mora no Acre, em Rio Branco, a gente brinca que ele não existe, mas ele tira foto e fala que o Acre existe sim. O Acre, a capital Rio Branco, a capital, hein? Você tem 20,49% da população que coleta seus esgotos. Pensem comigo, cidades grandes, capitais, Acre, 20% de coleta. Eu tenho Belém do Pará, olha só, esse dado aqui é incrivelmente terrível. 13% dos esgotos são coletados em Belém, 12% em Manaus, 11% em Macapá, no Amapá, 4% em Porto Velho, capital de Rondônia, tá? Santarém, uma das cidades de maior população do Brasil, 4%, gente. Então, assim, é uma situação terrível, terrível. E aí, como é que a gente trabalha com saneamento e saúde ambiental numa situação dessa? Não vamos lamentar, vamos solucionar, tá? E a vantagem, nós temos algumas cidades na contramão, só que está tudo aqui embaixo, tá? Você tem aí algumas cidades que têm praticamente universalizado em relação à porcentagem de população com acesso à coleta e tratamento de esgoto. Por exemplo, a cidade de Piracicaba, aqui próximo, 100%. É a única cidade brasileira que tem 100% dos seus esgotos coletados e tratados, seguida de Cascavel, Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Santos, Taubaté, Franca, que eu falei para vocês, e Santo André. Tá? Então esse tratamento nessas maiores cidades ainda nessas cidades do Norte e Nordeste é um grande desafio. E alguns sinais desafiadores que eles colocam aqui para nós também são em relação a lançamento in natura de esgoto sem tratamento. Nós temos 10 cidades com piores percentuais de lançamento de esgoto, vocês vão ver aí depois também, tá? Mas você tem alguns cenários que são extremamente terríveis em relação a tratamento e saneamento ambiental. Aqui a gente falou sobre índices de perda de água, né, que precisa melhorar muito a questão de infraestrutura. Temos ainda alguns investimentos que o Brasil, para a universalização do processo ambiental, ainda está extremamente em baixa. Tá? A gente precisa melhorar muito ainda em relação a saneamento. E você pega, por exemplo, quanto a maior cidade, né, digamos assim, entre as 100 maiores cidades do Brasil, a cidade que mais investiu em tratamento de esgoto, que foi João Pessoa, capital aí da Paraíba, que ainda assim, olha só, que espetáculo, investiu 8% em infraestrutura de esgoto. É nada. E aí você quer trazer para a população, e aí é o que me vem à cabeça, eu não consigo, vem essa questão desse vírus, essa questão... Mais uma vez, por favor, eu não estou diminuindo a situação nem nada, mas como é que a gente trabalha com uma situação como essa de tratamento de esgoto, uma situação como essa com saneamento de esgoto, em que dentro desses vírus, bactérias e etc. que são transmitidos pela água, rotavírus, dengue, chikungunya, febre amarela, enfim, quantas outras doenças tropicais nós temos, e há essa preocupação que tem que ter a preocupação com o corona, etc. Tem que ter a preocupação, gente. É óbvio que tem. Mas por que cargas d'água? Nunca se preocupou com isso aqui. Nunca se preocupou com esse tanto, com essa informação, com esse isolamento. Aí sim, né, nós estamos em isolamento e a gente pensa em desolamento, né, com as informações como essas. Como é que você pode trabalhar num universo em que vocês, formandos aí em enfermagem, vão entrar num cenário como esse, em que as pessoas estão loucas aí da vida por conta da infecção que pode provocar? Gente, tem gente morrendo em Ananindeua, no Pará, tem gente morrendo em outros estados de diarreia. Eu tenho até dó se essas pessoas de fato pegassem o coronavírus, não tem nem o que fazer, mas, poxa vida, você tinha coisas de tratamento tão básicas.
fazendo os governos, na verdade, independente de política aqui, fazerem toda essa transação de bilhões, de trilhões lá nos Estados Unidos para poder combater esse vírus e tudo mais. Tá, esses outros países tudo bem, mas aqui no Brasil a gente vê isso que virou, esse estado de calamidade, chamando todos os profissionais, chamando vocês inclusive, mesmo estando na faculdade, não sei se viram aí, mas acho que a coordenação até mandou para vocês, tem uma chamada pública aí até para vocês irem trabalhar como voluntários, mas tem uma grana aí que ganha, não é só voluntário, mas enfim, mexendo no mundo como está mexendo, poxa, vocês não conhecem tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês, isso é um tapa na cara esse relatório aqui. Isso que está sendo demonstrado aqui, que eu quero, por favor, que vocês leiam para montar bacana esse nosso mapa mental, é um tapa na cara. Você falar para mim que nós estamos fomentando e nós estamos trabalhando com uma ideia, nós estamos trabalhando com uma vertente tão, tipo assim, uma mobilização como essa. Poxa vida, por que nunca foram lá em Belém do Pará e mandaram fechar os comércios ou fecharem os varejões? Varejão não, porque ainda é área de necessidade, mas fecharem. Então ele falou assim, pô, nós estamos com um surto aqui de corona ou com... Nunca vi, nunca aconteceu. Enfim, é um desabafo aí que eu que trabalho há tantos anos com saúde ambiental e meio ambiente, fico enxergando essas coisas e fico esperando que pelo menos depois que a gente tratar e a gente tiver aí uma melhoria dessa questão desse vírus, nós também nós não nos esqueçamos desse tanto de doença que mata tanta gente e que tem causa ambiental, como vários vírus e bactérias. Temos ainda aqui vários outros cenários, tá? Eu gostaria, não vou me prender tanto aqui, porque tem muito dado para não ficar chato aqui da gente ficar só falando. Eu quero depois que vocês leiam, deem uma boa olhada aqui nesses relatórios, nesse release para vocês enxergarem onde vocês estão e onde é que a gente vai ter que atuar muito ainda como profissionais, tá? Então, tem várias informações aqui sobre os cenários nas capitais brasileiras, as evoluções desses investimentos, como isso andou no Brasil, tá? Tem umas tabelas que estão bem explicadas aqui, sobre os indicadores de saneamento, quem são os indicadores, as áreas de atuação e algumas questões sobre essas produções, tá? Isso está no nosso relatório, que eu mandei para vocês agora no grupo, e no nosso material do portal mostra ainda algumas outras realidades, em que ainda existe, de acordo com a Fundação Nacional de Saúde, que é a FUNASA, nos trazendo a informação de que 7 crianças morrem todo dia no país vítima de diarreia por falta de coleta de esgoto. Então, como é que vocês, como profissionais, sabendo o quanto sabem, o quanto é simples tratar de uma diarreia, em alguns casos, sabendo que quase mais de 2.500 crianças morrem no Brasil por diarreia, por falta de conhecimento, por falta de saneamento. Isso daí E aí está morrendo um monte de gente aí. O Brasil chegou a uma escala aí, em tempo real aqui, que eu nunca vi. A mídia gosta só de falar de morte, parece que a coisa anda bem, assim. Mas mostrou aqui agora, estou entrando aqui agora, informação para vocês aqui nesse dia 3 de abril, às 19h52. 60 novas mortes por coronavírus. Por favor, é morte, é uma família, é uma pessoa que morreu. Não estou falando sobre isso. Mas como é que você trabalha com a ideia de que 60 novas mortes por coronavírus, outras talvez foram subnotificadas, mas você teve aí 60 mortes. Mais uma vez, são pessoas, são famílias que perderam seus entes queridos por uma morte. Tudo bem, perfeito, maravilha. Mas como é que você trabalha com a ideia de que hoje 7 crianças morreram de diarreia? 210 crianças vão morrer até o final de abril. Mais de 2.500 vão morrer até o final do ano de diarreia. E esse dado, simplesmente, ninguém fala. Simplesmente é porque a coisa criou uma pandemia mundial e que alguns países... Mas, gente, eu me desculpe, mas é revoltante. E aí ninguém faz nada por isso. Você teve um aumento pífio em relação a investimento, um aumento pífio em relação à melhoria de saneamento, de coleta de esgoto. Você teve uma foto hoje que eu achei maravilhosa, um puta de um estádio com o que lá no meio? Um hospital tendo que ser erguido dentro de um estádio de futebol. É óbvio, né? É o que nós investimos o dinheiro numa maldita Copa que teve no Brasil.
sempre brinco com vocês, dizendo, morto de fome comprando roupa nova. Tá lá, teve que construir um hospital dentro de um estádio. E relações como essas, que a gente vê aqui sobre redes de esgoto, sobre tanta legislação que eu mostrei para vocês, sobre luta pelo saneamento, a proposta que nós temos aí dessa melhoria, simplesmente ninguém vê ou fazer de conta que não viu. Então vai aí para vocês, pessoal, meu alerta, essa minha análise que eu faço com relação à ideia do saneamento, etc. Por favor, vamos aproveitar que é uma doença pandêmica, como está aí, que é o coronavírus e tudo mais, mas não vamos deixar morrer a ideia da melhoria do saneamento. Vamos expor, vamos contar para as outras pessoas de que essa relação que a gente está fazendo de lavar bem as mãos, de usar o álcool em gel, de fazer toda a asepsia que a gente está comentando sobre a necessidade, beleza. Mas lembrar que isso não pode parar. Porque se você continuar fazendo essas asepsias, continuar fazendo essa melhoria do seu trato diário, hoje, olha só como é que acontece, você pega alguma coisa, vai ao supermercado, chega em casa, a primeira coisa que você faz é desinfetar o que você comprou, ficar com aquela coisa em relação a estar sempre, né, com a prevenção. Poxa vida, foi preciso de um vírus que, me desculpe, mas não tem a virulência como outras doenças que nós temos no Brasil tem, fazer a gente entender a necessidade básica da prevenção, a necessidade básica que vocês na enfermagem veem tanto em outras disciplinas sobre prevenir ser muito melhor que tratar. Precisou acontecer uma coisa dessa para a gente poder entender. Mas vamos mostrar para as pessoas que não é só esse vírus. Nós temos outros vários vírus, bactérias, protozoários, um monte de coisa. Aproveitar, fazer o seu merchan aí, Ruth, também sobre a vacina. Sobre a importância de estar vacinado, sobre várias doenças que você podia ter evitado com o simples fato de você ter vacinado. Mas as pessoas agora, isso vai ser um dever nosso como profissionais da saúde, para fazer com que não morra a ideia da prevenção, não morra a ideia de que aquilo que a gente precisa trabalhar e tratar, e mostrar que não é só esse vírus que existe no mundo. Nós temos doenças demais que precisam ser prevenidas e tratadas no Brasil, certo?